Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo, depois de algum tempo de intervalos em gravações, nós estamos retornando agora para dar continuidade ao Catecismo de São Pio X. Nós vimos na última aula, na verdade, as bem-aventuranças evangélicas. E hoje, dando continuidade ao Catecismo de São Pio X, você deve ter o seu livrinho, nós vamos continuar com as obras de misericórdia corporais e espirituais. Nós vamos continuar, então, acompanhando a nossa reflexão através do Catecismo de São Pio X, com as perguntas e respostas que eu vou compartilhar na tela, e também algumas passagens da Sagrada Escritura que corroboram, então, com a doutrina da Igreja Católica que está expressa no Catecismo de São Pio X. Nós vamos começar, então, compartilhando para vocês a tela do Catecismo de São Pio X, que estamos no número agora, a pergunta 937. Das obras de misericórdia, capítulo 4, questão 937. Quais são as boas obras que se nos pedirá conta no dia do juízo? Ou seja, no dia da nossa morte, nós vamos comparecer diante de Deus para o nosso juízo pessoal, quando Deus vai julgar cada um de nós segundo as nossas boas obras ou más obras. Será definido o nosso destino eterno, tanto o céu para os que vão ser salvos, ou o inferno para quem vai ser condenado para todo sempre. E aqueles que precisarem de purificação vão partir para o purgatório para cumprir sua pena de purificação. No entanto, o que vai ser pedido contas no dia do nosso juízo? São Pio X vai dizer assim: as boas obras de que nos pedirá conta no juízo particular, então, são as boas obras de misericórdia, que são essas que nós vamos estudar hoje. Então, uma passagem que vai vir de encontro, então, a essas obras do juízo, está no Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículo 34, 36 e também no 40. Lá no Evangelho está dito assim: Jesus conta então a parábola do juízo. Então o rei dirá aos que estão à direita: vinde, benditos de meu Pai, tomai posse do reino que vos foi preparado desde a criação do mundo. Porque estive com fome e me destes de comer, estive com sede e me destes de beber, era peregrino e me acolhestes, nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, estava na prisão e viestes a mim. Responderá o rei: em verdade eu vos declaro, todas as vezes que fizestes isso a um desses meus irmãos mais pequeninos, foi a mim mesmo que o fizestes. Então, essa passagem do Evangelho de Mateus, que Jesus diz como vai ser o nosso julgamento no último dia, depois da nossa morte, vem de encontro ao que São Pio X colocou lá naquela questão 937, em que fala das obras que nós vamos ser julgados. Nós vamos começar então vendo agora as obras de misericórdia. O que se entende então por obra de misericórdia? A obra de misericórdia é aquela com que se socorre o nosso próximo nas suas necessidades corporais e espirituais. Ou seja, são duas dimensões que nós podemos praticar boas obras, tanto para o corpo como para o espírito dos nossos irmãos. Nós somos constituídos de corpo e alma. O corpo tem as necessidades biológicas básicas, comer, beber, a vestimenta, e nós temos também outras obras de misericórdia que são espirituais, que têm a ver com a nossa alma. Então nós vamos ver agora quais são então as obras de misericórdia. As obras de misericórdia são 14. 7 são corporais e outras 7 são espirituais. Conforme são as corporais ou espirituais, as necessidades que se socorrem, de acordo com
a dimensão do ser humano que é socorrido corresponde à obra de misericórdia, se é corporal ou espiritual. Comecemos, então, pelas obras de misericórdias corporais que estão relacionadas com o nosso corpo. As obras de misericórdia corporais são, primeira, dar de comer a quem tem fome. Segunda obra de misericórdia, dar de beber a quem tem sede. Terceira obra de misericórdia, vestir os nus, ou seja, dar vestes, vestimenta para o corpo. Quarta obra de misericórdia corporal, dar pousada aos peregrinos, ou seja, hospedar em casa alguém que está sem onde dormir. Quinta obra de misericórdia, assistir os enfermos. A pessoa estiver doente, você ajuda, auxilia. Sexta obra de misericórdia corporal, visitar os presos. Ela está lá, não tem condição de receber, de sair de lá, e nós vamos ao seu encontro. Então, visitar os presos é uma obra de misericórdia corporal. E sétima obra de misericórdia corporal, enterrar os mortos. É um caso em que a pessoa não tem mais o que fazer por si mesma, nós, então, podemos fazer por ela, garantindo-lhe a sepultura. Essas são as 7 obras de misericórdia corporais. E agora nós vamos ver na Sagrada Escritura umas passagens que falam justamente sobre essas obras do corpo. Comecemos, então, algumas passagens da Escritura que falam de 3, pelo menos as 3 primeiras obras de misericórdia, que é dar a comida, a bebida e a roupa, vestir os nus. No Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículo 32, Jesus, porém, reuniu os seus discípulos e disse-lhes: Tenho piedade dessa multidão. Eis que há 3 dias está perto de mim e não tem nada para comer. Não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleçam no caminho. Então, nesse trecho do Evangelho, nós vemos depois que Jesus acabou multiplicando os pães e alimentando uma grande multidão. Por 2 vezes, Jesus multiplica os pães para que as pessoas saciem a sua fome. Jesus, então, demonstrou uma das obras de misericórdia corporal, que é dar de comer aos que estão com fome, dando exemplo também aos apóstolos e a todos nós. A segunda passagem da Escritura está em Romanos, capítulo 12, versículo 20, em que o apóstolo Paulo vai dizer assim: Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Perceba que não é só para as pessoas conhecidas, familiares, amigas, mas até para aqueles que são teus inimigos, aqueles que te odeiam, que fazem o mal contra você. Depois, ele diz assim: se ele também tiver sede, dá-lhe de beber. Segunda obra de misericórdia corporal, a bebida. Procedendo assim, amontoarás carvões em brasa sobre a sua cabeça. Citando Provérbios 25 e 21. Que são os méritos que nós adquirimos fazendo as boas obras. E um outro versículo que vai falar sobre isso está em Isaías 58, versículo 7. Sabeis qual é o jejum que eu aprecio, diz o Senhor Deus. É repartir seu alimento com o exaimado, ou seja, aquele que está com fome. Reparta seu alimento. Segunda coisa, dar abrigo aos infelizes sem asilo, aqueles que estão na rua, que não têm onde dormir, acolher em sua casa, dar um quarto. É a quarta obra de misericórdia corporal, ser hospitaleiro, dar hospitalidade. Depois, Isaías vai dizer assim: vestir os maltrapilhos, que é a terceira obra de misericórdia corporal, que é vestir os nus, né? Depois nós vemos, continua dizendo assim: em lugar de desviar-se de seu semelhante. Então, ou seja, não fuja de fazer a caridade àquele que está com necessidade. Se ele vier ao seu encontro, não desvie dele, mas ofereça sua ajuda. Depois, no profeta Ezequiel, temos mais uma. Capítulo 18, versículo 7. O homem justo, que procede segundo o direito e a equidade, dá seu pão aos famintos, que é a primeira obra de misericórdia corporal, dar de comer a quem tem fome, e
cobre com vestimenta o que está nu, que é a terceira obra, né? Vestir os que estão nus. Então o profeta Ezequiel fala de duas obras de misericórdia corporal que agrada a Deus, né? Que são obras específicas, né? Que se destaca pelo justo, aquele que é caridoso, aquele que ama o seu próximo. E no Evangelho do Novo Testamento, Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 3, versículo 11, o próprio João Batista vai dizer assim, aqueles que o procuravam. Ele respondia assim ao povo: quem tem 2 túnicas, dê uma a quem não tem, que significa a terceira obra, vestir os nus. E quem tem o que comer, faça o mesmo, ou seja, partilhe também seu alimento, não só suas vestes, mas também seu alimento. E nos Atos dos Apóstolos, Pedro, então, levantou-se, né, imediatamente e foi com eles, no capítulo 9, versículo 39. Logo que Pedro chegou, conduziram-no ao quarto de cima. Cercavam-no todas as viúvas, chorando e mostrando-lhe as túnicas e os vestidos que Dorcas desfazia quando vivia. Então aqui, a Bíblia exaltando as obras de misericórdia que essa senhora fazia, Dorcas. Ela fazia vestidos, vestimentas, túnicas e doava a essas pessoas, né? Por isso era tão querida pelas suas amigas, né? Inclusive levaram o próprio Pedro lá para conhecê-la. E a quarta obra de misericórdia corporal, nós vemos que tem a ver com a hospitalidade, que é acolher a pessoa em casa, dar um teto. Está na primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 9. Exercei a hospitalidade uns para com os outros, sem murmuração. Pedro, que era o Papa, o primeiro Papa deixado por Jesus, está exortando, então, os cristãos, primeiros cristãos, a acolherem as pessoas em suas casas e sem murmurar, né? Ser caridosos, generosos. Na carta aos Hebreus, capítulo 13, versículo 2, diz assim: não vos esqueçais da hospitalidade, pela qual alguns, sem o saberem, hospedaram anjos. O autor está dizendo do Antigo Testamento, em que pessoas acabaram acolhendo pessoas em casa, forasteiros, e que na verdade eram anjos enviados por Deus. Na carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 13, diz assim São Paulo: socorrei as necessidades dos fiéis, esmerai-vos na prática da hospitalidade. Ou seja, se dediquem, se esforcem para que desenvolvam essa prática, essa virtude. Também, no livro de Juízes, capítulo 19, versículo 20, o velho respondeu: a paz seja contigo, eu te darei tudo o que for necessário. De modo algum deverás passar a noite na praça. Fê-lo então entrar em sua casa e deu de comer aos jumentos. Os viajantes lavaram os pés e foi-lhes servida a refeição. Perceba então, nesse livro dos Juízes, essa prática da hospitalidade desse senhor que acolheu pessoas que ele nem conhecia em sua casa, né? Inclusive deu também o alimento, que é a primeira obra de misericórdia corporal. E nos Atos dos Apóstolos, capítulo 28, versículo 7, diz assim que havia na vizinhança sítios pertencentes ao principal da ilha, chamado Públio. Esse homem nos hospedou por 3 dias em sua casa, tratando-nos bem. Então, aqui o apóstolo Paulo, retratando que foi hospedado também na casa desse Públio, né? Durante 3 dias, né? Ele desenvolveu essa virtude, essa obra de caridade para com Paulo, que passou 3 dias em sua casa. E foi bem tratado, né? Não basta só acolher na casa, mas precisa ser tratado com respeito, com amor. E quanto à quinta obra de misericórdia corporal, que é assistir aos enfermos, na carta a Tiago, capítulo 5, versículo 14, está escrito assim: se está alguém enfermo, chame os sacerdotes da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. Aqui nós estamos retratando o sacramento da unção dos enfermos, né? A extrema unção é um sacramento que é de cura espiritual e corporal.
perdão de pecados e cura física. É aqui que o sacerdote vai visitar, então, o enfermo. Mas não só os sacerdotes, todos nós podemos visitar pessoas enfermas. Não só aqueles nossos familiares conhecidos, mas também pessoas que estão necessitadas de ajuda e auxílio. E um exemplo da sexta obra de misericórdia corporal, que é a visita aos presos, está escrito na carta aos Hebreus, capítulo 13, versículo 3. Lembrai-vos dos encarcerados, ou seja, lembrem daqueles que estão presos, como se vós mesmos estivesseis presos com eles, e dos maltratados, como se habitasseis no mesmo corpo com eles. Ou seja, se compadecer daquele que está sofrendo. Poderia ser eu que estava preso, podia ser você. No entanto, como nós não estamos presos nessa situação sofrendo, há pessoas que estão. E convém que nós, na medida do possível, façamos visitas a eles para consolá-los também em sua solidão, em sua tristeza. Sétima obra de misericórdia corporal: enterrar os mortos. Nós vamos ver um exemplo bem claro disso no livro de Tobias, no capítulo 1, versículo 19 e 21, em que Tobit, que era pai de Tobias, ia diariamente visitar toda a sua parentela, todos os dias. Consolava e distribuía dos seus bens a cada um, segundo as suas posses. Era um homem generoso, né? E ele também alimentava os famintos. Perceba, então, que ele, além de doar os bens, ele dava também comida aos que estavam com fome. Vestia-os nus. Mais uma obra de misericórdia corporal. E com uma solicitude toda particular, Tobit, então, sepultava os defuntos. Muitos judeus eram mortos, né, perseguidos, e ficavam jogados pelas ruas. E Tobit, então, à noite, escondido, ele ia lá e juntavam esses corpos e faziam a sepultura. E os que tinham sido mortos, né, ele sepultava. Quando o rei Senaqueribe, fugindo da Judéia ao castigo com que Deus o ferira por suas blasfêmias, mandou assassinar na sua ira um grande número de israelitas. E esses israelitas ficavam jogados pelas ruas, né? Tobit sepultou os seus cadáveres. Essa é uma obra de misericórdia corporal também. Muito bonita e muito importante. Agora nós vamos ver no Catecismo de São Pio X sobre as obras de misericórdia espirituais. Quais são, então, as obras de misericórdia espirituais? São as obras de misericórdia espirituais. Primeira, dar bom conselho, ou seja, indicar o caminho do bem, da virtude, da salvação, àquele que está no erro, está no vício, está longe da fé e da verdade. Segunda, ensinar os ignorantes. Muitas pessoas não praticam o bem porque não conhecem o bem, não conhecem o caminho certo a seguir. E ensinar essas pessoas, não só com as ciências humanas, que é ensinado nos colégios com português, matemática, geografia, mas ensinar a catequese, os mandamentos, a lei de Deus, aquilo que é essencial para a nossa salvação, também é uma grande obra de misericórdia espiritual. Terceira obra de misericórdia espiritual: corrigir os que erram, aqueles que estão no erro. A pessoa comete um pecado, um erro, e você vai lá e chama atenção, corrige, aponta. Muitas vezes a pessoa não se toca de que está fazendo a coisa errada, que está ofendendo alguém, que está cometendo algum crime, e você vai lá e abre o olho dessa pessoa para que ela perceba, né, que está no erro. E isso também, corrigir, é uma obra de misericórdia espiritual. Ou seja, nós temos parte, nós colaboramos na salvação dos outros. E nós somos responsáveis também pela salvação dos outros quando nós vemos que a pessoa está em uma situação de pecado, está cometendo alguns crimes, coisas graves, e nós muitas vezes nos calamos, silenciamos, quando nós poderíamos ter chamado a atenção. E essa poderia ser o caminho de conversão, de salvação dessa pessoa. E muitas vezes nós não tomamos atitude nenhuma por covardia, por respeito humano. E nós vamos ser cobrados depois por não termos agido
né, por nossa omissão. Vamos pecar por omissão se não fizermos isso. Quarta obra de misericórdia espiritual, consolar os aflitos. Todos passam por dificuldades, por problemas, sofrimentos, e muitas vezes um amigo, uma palavra, uma companhia, alguém para ouvir uma pessoa sofrendo, já é um consolo, já é um apoio que a liberta dessa solidão, desse sofrimento, alivia essa pena. E isso também é uma obra de misericórdia espiritual. A quinta obra de misericórdia espiritual, perdoar as injúrias. Muitas vezes nós somos ofendidos e quando nós perdoamos, nós praticamos uma obra de misericórdia espiritual para com aquele que nos ofendeu. Dar o perdão é uma obra de misericórdia espiritual. Assim como Deus perdoa a todos nós que somos devedores de Deus, o perdão de Deus a nós depende da nossa misericórdia para com o próximo. Se nós não exercermos a misericórdia com o próximo que nos ofende, que nos prejudica, Deus não usará de misericórdia para conosco, porque também nós o ofendemos. Sexta obra de misericórdia espiritual, sofrer com paciência as fraquezas do nosso próximo. Todos nós convivemos com pessoas que não são santas, não são perfeitas, que não são um Cristo, uma Nossa Senhora. E nós, como temos nossos defeitos, nossas limitações, sempre acabamos tendo problemas, muitas vezes, de convivência, as diferenças de pensamento, de valores, de atitude, de caráter, muitas vezes. E nós, sofrendo com paciência essas limitações do próximo que nos perturbam muitas vezes, também é uma obra de misericórdia quando nós exercemos a paciência, não nos irritamos, não nos ofendemos e não perdemos a paz e a harmonia nas nossas relações. A sétima obra de misericórdia espiritual é rogar a Deus pelos vivos e mortos, defuntos, que é rezar pelas almas do purgatório. Essas almas que estão no purgatório, elas estão lá e não podem fazer mais nada por elas mesmas. Elas receberam a sentença do juízo de Deus e terão que cumprir a pena plenamente se nós não intervirmos, orando por elas, intercedendo por elas, para que essa pena seja abrandada e diminuída. Por isso, rezar por aqueles que estão mortos e também pelos vivos para sua conversão e salvação é uma obra de misericórdia espiritual muito importante e que exerce uma caridade muito grande para quem não pode fazer por si mesmo. E agora, na Sagrada Escritura, alguns versículos, então, que vão falar sobre essas obras de misericórdias espirituais. Primeira obra de misericórdia espiritual, que é dar bons conselhos, nós vemos em Provérbios 11, versículo 14, fala assim: por falta de direção, cai um povo. Ou seja, um povo inteiro pode se perecer quando não tem um governante que dirige para o caminho certo do bem. Onde há muitos conselheiros, ali haverá salvação. Quando o rei tem quem oriente, quem aconselhe, ali vai haver o bem comum para uma nação e salvação das pessoas. Quando são bons conselheiros, que aconselham coisas boas. Essa é importante do conselho. Ninguém basta a si mesmo. Nós constantemente estamos pedindo a opinião, o conselho das pessoas para acertarmos o caminho certo, o melhor caminho a seguir. Em Eclesiástico 21, versículo 16. A ciência do sábio espalha-se como a água que transborda, e o conselho que ele dá permanece como fonte de vida. Novamente, a Sagrada Escritura exaltando a sabedoria e a importância de receber um conselho de uma pessoa sábia, que é uma fonte de vida para quem acolhe esse conselho e põe em prática. No livro do Eclesiástico, capítulo 37, versículo 19 a 20. Mas, em todas as coisas, ora ao Altíssimo, para que ele dirija teus passos na verdade. Ou seja, a oração para que Deus conduza a pessoa. Que uma palavra de verdade
preceda todos os teus atos. Ou seja, seja sincero, seja autêntico nas tuas ações. E um conselho firme preceda toda a tua diligência. Ou seja, tenha um conselho, uma direção firme, né, antes de você agir. Investigue, peça conselhos antes de tomar atitudes, decisões. E seja firme nessa decisão, segundo esse conselho, segundo essa palavra de sabedoria. Segunda, então, obra de misericórdia espiritual. Primeiro foi dar conselhos, né? A segunda, quando você ensina os ignorantes. São pessoas que ignoram a verdade, né? Ou seja, que não conhecem. É preciso, então, ensinar. No livro do Provérbios, capítulo 9, versículo 9, diz assim, que dá ao sábio, ele se tornará mais sábio ainda. Ou seja, se o sábio passa uma verdade para o sábio, ele se fica mais sábio ainda. Você ensina o justo e seu saber aumentará. Essa é a importância do ensino. Todos podem aprender cada vez mais. Até o sábio pode se tornar mais sábio e um justo vai aumentar o seu saber também. Imagina os ignorantes também todos podem aprender sempre alguma coisa nova a ser adquirida. Em Provérbios 31, 26, diz assim: abre a tua boca com sabedoria. Amáveis instruções surgem de sua língua. Novamente, exaltando o ensino, a sabedoria, as instruções que se dão ao próximo. No Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículo 13, o próprio Jesus, que é Deus que se fez homem, também fazia esse ato de misericórdia, que era ensinar os ignorantes. Jesus saiu de novo para perto do mar, e toda a multidão foi ter com ele, e ele os ensinava. Então, Jesus praticando uma obra de misericórdia espiritual, ensinando os ignorantes. Na carta aos Romanos, o apóstolo Paulo, capítulo 12, versículo 7. Aquele que é chamado ao ministério, dedique-se ao ministério. Se tem o dom de ensinar, que o ensine. Se você tem o dom para o ensino, para transmitir conhecimento, faça isso então, né? É o teu dom, exerça esse dom para com o próximo. Também na carta de Tito, capítulo 2, versículo 1, vai dizer assim: o teu ensinamento, porém, seja conforme a sã doutrina. Ensinar, mas ensinar a coisa verdadeira, o ensinamento correto, não inventar fábulas, mentiras, heresias, né? Se for para ensinar, que ensine a verdade, de acordo com a sã doutrina. Se existe uma sã doutrina, significa que existe também uma doutrina doente, falsa, mentirosa, né? E precisa ser ensinada a verdade, não a mentira ou a falsidade. Terceira obra de misericórdia espiritual: corrigir os que erram. Na segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 16, São Paulo diz assim, que toda a Escritura é inspirada por Deus, toda ela, não só uma parte. Todos os livros da Bíblia são inspirados. É útil para ensinar, né, que é uma obra de misericórdia, nós estamos vendo, para repreender, ou seja, para corrigir, né? Corrigir e para formar na justiça. Então, aqui está as obras de misericórdia espirituais, com o ensino, a correção, a repreensão de quem está no erro, na mentira. Para formar a pessoa na justiça, ou seja, no bem, na santidade. E na carta a Tiago, capítulo 5, versículo 19, diz assim: meus irmãos, se alguém fizer voltar ao bom caminho algum de vós que se afastou para longe da verdade, saiba, aquele que fizer um pecador retroceder do seu erro, salvará sua alma da morte, ou seja, do inferno, e fará desaparecer uma multidão de pecados. É uma promessa muito bonita daquele que consegue reencaminhar um irmão que estava no pecado, que estava no caminho do inferno, e faz com que essa pessoa retorne para a fé, retorne para a virtude, para a salvação, para a verdade da doutrina da Igreja Católica,
essa pessoa então vai receber a graça de não ser condenado e ainda vai ter o perdão de uma multidão de pecados por ter agido dessa forma, livrando alguém da perdição. Quarta obra de misericórdia espiritual: consolar os aflitos. São Paulo, na segunda carta a Coríntios, capítulo 1, versículo 3. Bendito seja Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias, Deus de toda consolação. Perceba que é Deus consolando nós também, todos nós. Deus é quem nos consola. E vai continuar dizendo assim, que nos conforta em todas as nossas tribulações. E é isso que nós também, como filhos de Deus, devemos fazer uns com os outros, para que, pela consolação que nós mesmos somos consolados por Deus, possamos consolar os que estão em qualquer angústia. Ou seja, nós somos consolados por Deus e, consolados, consolamos os outros. Também, na primeira carta aos Tessalonicenses, o apóstolo Paulo diz assim no capítulo 4, versículo 18: Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Ele deu uma instrução que era uma esperança muito grande, e ele queria que essas pessoas transmitissem, então, essas palavras de conforto para as outras pessoas. Consolações, Segunda carta a Coríntios, do apóstolo Paulo também, capítulo 2, versículo 7. Assim, deveis agora perdoar-lhe e consolá-lo, para que não sucumba por demasiada tristeza. Alguém pecou na comunidade de Corinto, e o apóstolo Paulo, depois de realizar uma pequena correção, uma punição, agora pede que a comunidade console, para que esse irmão não se perca pela tristeza. E agora nós vamos para a quinta obra de misericórdia espiritual, que tem a ver com o perdão. Perdoar aquele que nos ofendeu, nos injuriou. No Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 21 a 22, diz assim: Então Pedro se aproximou dele e disse a Jesus, Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Ou seja, perdoar sempre que alguém estiver arrependido. A condição básica para que o perdão aconteça é o arrependimento. Se a pessoa não se arrepende, não tem o que ser perdoada, A pessoa precisa reconhecer que errou, está arrependida e pede perdão. Daí sim, a gente perdoa. É uma obra de misericórdia espiritual, o perdão dado a quem nos ofendeu. Também no Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículo 25 a 26. E quando vos puserdes de pé para orar, perdoai, se tiverdes algum ressentimento contra alguém, para que também vosso Pai que está nos céus vos perdoe os vossos pecados. Mas, se não perdoardes o seu irmão, tampouco vosso Pai que está nos céus os perdoará os vossos pecados. Perceba que há uma condição. Para que eu seja perdoado por Deus, eu necessariamente preciso perdoar todas as pessoas que me ofenderam. Próximo texto, Lucas 17, versículo 3, versículo 4. Se teu irmão pecar, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Aqui nós percebemos 2 obras de misericórdia. Repreensão, que é a correção do que está no erro, e o arrependimento, O perdão dado, são 2 obras de misericórdia. Se pecar 7 vezes no dia contra ti, e 7 vezes no dia vier procurar-te dizendo, estou arrependido, lhe perdoarás. Perceba que o limite do perdão é infinito. Desde que a pessoa se arrepende e venha pedir perdão, estou arrependido. Agora, em Colossenses, capítulo 3, versículo 13.
diz assim: suportai-vos uns aos outros e perdoai-vos mutuamente. Esse suportai-vos aqui pode ser também relacionado com a sexta obra de misericórdia espiritual, que é sofrer com paciência as fraquezas do próximo. Ou seja, suportar uns aos outros, né? As suas limitações, seus defeitos, suas diferenças. E toda vez que tiverdes queixa contra outrem, né? Perdoem, né? Sejam misericordiosos, né? Perdoem-se uns aos outros. Como também o Senhor vos perdoou, assim perdoai também vós. Deus é misericordioso com quem exerce misericórdia. Na carta aos Efésios, também o apóstolo Paulo, no capítulo 4, versículo 32. Antes, sede uns com os outros bondosos e compassivos. Perdoai-vos uns aos outros, como também Deus os perdoou em Cristo. A bondade, a compaixão e o perdão. Cristo perdoa a mim, perdoa a ti, mas sejamos como ele e perdoemos também os nossos irmãos. Lucas 6:37. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Jesus falando, o próprio Deus falando. As condições, né? Se você não quer ser julgado por Deus, não julgue os irmãos. Se você não quer ser condenado ao inferno, não condene ninguém ao inferno. Se você quer receber o perdão de Deus, perdoa também. E agora, a sexta obra de misericórdia espiritual: sofrer com paciência as fraquezas do próximo, que é aquele versículo que nós acabamos de ler ali em cima, Colossenses 3:13. Suportai-vos uns aos outros e perdoai-vos mutuamente. Também na carta de São Paulo aos Romanos: nós que somos os fortes na fé, devemos suportar as fraquezas dos que são fracos e não agir a nosso modo. Né? Suportar a fraqueza do próximo. Muitas vezes a pessoa se escandaliza por não ter o conhecimento que você tem. Assim como no tempo dos judeus, se escandalizavam por causa de comer carnes de certos animais. E a partir do momento que o apóstolo Paulo teve a revelação do cristianismo de Jesus Cristo, em que todos os alimentos são puros diante de Deus, muitas vezes ele não comia para não escandalizar o próximo que era fraco na fé. Assim nós também. Muitas vezes devemos poupar de fazer algumas coisas para não ofender o próximo. E na última e sétima obra de misericórdia espiritual, que tem a ver com a oração, a intercessão pelos vivos que estão nesse mundo e também por aqueles que estão mortos, que estão no purgatório. Na segunda carta aos Tessalonicenses, São Paulo diz assim no capítulo 3, versículo 1. Por fim, irmãos, orai por nós, por ele, né, para os apóstolos, para que a palavra do Senhor se propague e seja estimada, tal como acontece entre vós. O apóstolo Paulo pedindo orações, então, para a comunidade. Depois, na primeira carta a Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, uma ordem: orai sem cessar, ou seja, não interrompam a oração, seja permanente. Lucas 6, 28, abençoai os que vos maldizem e orai pelos que vos injuriam. Jesus pedindo que nós abençoemos aqueles que nos amaldiçoam e nós oremos por aqueles que nos maltratam, nos caluniam, nos injuriam, né? Que tem a ver com a oração pelos vivos. Né? Filipenses 4:6. Não vos inquieteis com nada. Em todas as circunstâncias, apresentai a Deus as vossas preocupações, mediante a oração, súplicas e ação de graças. Orai sem cessar, né? Orar por vivos e orar por mortos. Tiago 5,16. A oração do justo tem grande eficácia. Muito mais do que aquela do pessoa que está longe de Deus, né? O justo tem confiança, está em estado de graça e a oração dele tem poder diante de Deus.
Primeira carta a Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 2. Não cessamos de dar graças a Deus por todos vós, e de lembrar-vos em nossas orações. Agora é o apóstolo quem está rezando pela comunidade de Tessalônica. A segunda carta a Coríntios 1:11. Se nos ajudardes também vós com orações em nossa intenção, assim essa graça obtida por intervenção de muitas pessoas, que estão rezando juntas pela mesma intenção, lhes será a ocasião de agradecer a Deus a nosso respeito. Aqui nós percebemos uma comunidade inteira que se une em oração, então, para uma intenção específica para alcançar a graça. Primeira carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 1 a 2. Acima de tudo, recomendo que se façam preces, orações, súplicas, ação de graças por todos os homens, os vivos, pelos reis, pelos governantes e por todos os que estão constituídos em autoridade, para que possamos viver uma vida calma e tranquila, com toda piedade e honestidade. Então, o apóstolo Paulo orienta, então, que deve-se rezar por todos os homens, inclusive, e de modo especial, pelos governantes, pelo presidente, pelo governador, aqueles que estão à frente da nossa sociedade e que têm diante de si o bem comum, aquele que pode nos beneficiar ou nos prejudicar. Segundo o livro dos Macabeus, capítulo 12, versículo 42 a 44, vai falar sobre a oração aos mortos, que nós sabemos que é o purgatório. E diz assim: e puseram-se em oração para implorar-lhe o perdão completo do pecado cometido. O nobre Judas falou à multidão, exortando-a a evitar qualquer transgressão, nenhum pecado à lei, ao ver diante dos olhos o mal que havia sucedido aos que foram mortos por causa dos pecados. Em seguida, organizou uma coleta, enviando a Jerusalém cerca de 10.000 dracmas, para que se oferecesse um sacrifício pelos pecados. Belo e santo modo de agir, decorrente de sua crença na ressurreição, pois, se ele não julgasse que os mortos ressuscitariam, teria sido vão e supérfluo rezar por eles. Ou seja, está rezando pelos mortos e oferecendo um sacrifício de expiação pelos mortos. Era esse um bom e religioso pensamento. Eis porque ele pediu um sacrifício expiatório para que os mortos fossem livres de suas faltas. Ou seja, fossem libertos, então, da condenação eterna e estivessem fora do purgatório, O purgatório foi inaugurado com Jesus, mas nessa época já existia a mansão dos mortos. E ele estava rezando para que essas pessoas recebessem misericórdia de Deus e não fossem condenadas. E uma última passagem da Escritura, do livro de Tobias 12, versículo 12. Quando tu oravas com lágrimas e enterravas os mortos, quando deixavas a tua refeição e ias ocultar os mortos em tua casa durante o dia, para sepultá-los quando viesse a noite, eu apresentava as tuas orações ao Senhor. Então aqui é o anjo falando com Tobias, o arcanjo Rafael, falando com Tobias, que ele estava junto com ele enquanto ele chorava, enterrando os irmãos deles israelitas que estavam jogados pelas ruas, deixava muitas vezes de comer, para que durante o dia ele fosse coletando corpos e escondendo em casa para à noite sepultá-los. O anjo diz que estava coletando todas essas orações de Tobias, de Tobit, para encaminhá-las ao Senhor. E essas orações eram, claro, em benefício dessas pessoas mortas, Então, assim, nós concluímos as 14 obras de misericórdia, 7 corporais, 7 espirituais.
ambas que têm a ver com o amor e a caridade para com o próximo e suas necessidades. Nesse mundo, todos nós temos necessidades básicas, né? Tanto no corpo como na alma. E nós aprendemos e crescemos juntos, um auxiliando o outro. Por isso, são obras que Deus recompensa com méritos, com graças, e como nós vimos no começo da catequese, Deus vai julgar justamente sobre essa obra de caridade, na medida em que nós somos misericordiosos para com o nosso próximo. Então, na próxima reflexão, nós vamos ver, então, sobre os pecados e as suas espécies principais. Então, que Deus te abençoe, te guarde, tenha uma ótima semana, e nós nos vemos na próxima catequese. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, com sua mãe Maria Santíssima e São José, seu castíssimo esposo, salve.